Olá, hoje nós continuaremos a falar sobre o Salmo 119 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os versículos 65 a 72. O Salmo 119, ele expressa uma gratidão a Deus, o salmista, e expressa também um amor genuíno pela palavra de Deus. Então ele começa dizendo assim no 65: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então ele olha para trás e ele percebe o quanto Deus foi bom para com a sua vida. Essa memória que nós podemos ter daquilo que Deus foi, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez no passado, isso traz para a gente grande esperança para o presente, né? Então, mesmo antes de falar da aflição, antes de falar dos problemas, ele afirma essa bondade de Deus, ele reconhece essa bondade de Deus. Quando a gente vê o salmista fazendo isso traz uma reflexão para nós muito grande, porque muitas vezes a gente se achega a Deus querendo já pedir, querendo que Deus faça isso, faça aquilo para o nosso bem-estar. Mas a gente precisa ter esse reconhecimento, essa gratidão daquilo que Deus é, de quem Deus é na nossa vida. Depois, então, ele começa, depois que ele faz essa gratidão, então, ele reconhecendo, né, o que Deus era, ele fala, ensina-me. Sempre a palavra ensina-me está no Salmo 119, em vários versículos. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Então ele não quer apenas uma informação, ele não quer apenas somente conhecimento para engrandecer o seu ego, para falar para os outros que ele sabe, mas ele quer discernimento, ele quer sabedoria. Esse bom juízo envolve o que? Uma capacidade da pessoa avaliar aquilo que é correto na vida, para fazer decisões, para tomar decisões mais corretas também na vida. Então ele liga aqui esse pedido, né, à fé dele, porque ele crê e ele deseja então compreender isso melhor. É muito importante, né, essa questão, quando ele fala várias vezes essa palavra ensinar, mostra aqui para nós algo que é muito importante, que é a humildade, quando a gente quer aprender, a gente sabe que a gente não sabe. Depois no versículo seguinte ele diz assim, ele faz na verdade uma declaração bem impactante aqui, que ele diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então vejo que é um contraste, né? Aqui a gente encontra verdades, né, sobre a vida dele, que a aflição que foi um instrumento de correção, né? Porque ele fala, antes de ser afligido andava errado. Deus, ele não corrige a gente para destruição da gente, mas para correção, isso é diferente, né? Ele reconhece então que havia esse desvio, né, antes do sofrimento, que ele havia se desviado. Então essa dor, essa aflição, ela se tornou na verdade algo pedagógico, algo para aprendizado, porque os conflitos que a gente tem na nossa vida, eles não são para conflitos para destruição, né? Os conflitos eles vêm para que a gente possa resolver situações, para que a gente possa se aproximar muitas vezes de algumas coisas, ou para a gente, na verdade, se afastar, né? Então eles vêm para ensinar a gente também. Depois ele reafirma: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então, mesmo depois de reconhecer aí que ele foi afligido, ele continua afirmando que Deus é bom, né? Então, ele não associa, na verdade, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, ele não associa a vida aqui de sofrimento a uma maldade de Deus, como se muitos que hoje, até eu já ouvi tantas vezes, pessoa falando assim, não, se Deus existisse o mundo não estava assim, se Deus não existe, porque olha o sofrimento. Então a gente percebe assim que o salmista, ele sabe que o sofrimento muitas vezes
são causas de caminhos que a gente escolhe e que Deus permite aí, né, para o próprio aprendizado aí das pessoas também. Então essa visão, ela transforma completamente a maneira como a gente encara as provações, né? Porque é muito importante isso, a gente saber que em meio às provações e lutas, Deus está conosco. Não é um Deus que nos abandona, porque se for um Deus que nos abandona, então a gente estaria perdido, né? Sem esperança. Mas Deus não é assim. Aí ele menciona novamente a oposição. Ele diz assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os seus preceitos. Eu acho bem interessante no que o salmista ele faz, né? Como ele fala, porque ele faz sempre assim um contraste, né? De uma coisa que ele está vivendo, de outra coisa que poderia acontecer. Então, ele diz assim que mentiras elas foram levantadas contra ele. Talvez acusações injustas, mas ele responde o quê? Ele responde a essas injúrias, a essas acusações com fidelidade. Com fidelidade em quem? Aos preceitos de Deus. Quer dizer, ele está praticando aquilo que ele estava aprendendo, porque não era só teoria o que ele estava aprendendo, mas o que a palavra diz. As pessoas estão fazendo isso contra mim, o que a palavra diz para eu fazer? Então, essa mentira dos outros não estava alterando a decisão dele de cumprir as leis de Deus. Isso é bem importante, né? Não é a questão de ambiente, a questão de o que os outros pensam, mas é aquilo que a palavra de Deus pensa. Depois ele diz assim: tornou-se-lhe o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. São mais duas comparações. O que essas pessoas elas estavam acontecendo com elas? O coração dessas pessoas estavam insensíveis, como se fosse de sebo, né? Ele faz essa analogia aqui. Um coração endurecido, incapaz de se sensibilizar, né? Então, esse contraste, ele encontra prazer na palavra. Ele fala assim, olha, eles fazem assim, mas eu, quer dizer, é uma decisão dele. Eu me comprazo. O comprazo aqui, ele tem o significado de eu tenho prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, na verdade, que a gente tem visto nesse salmo, não é algo obrigatório, não é algo pesado, mas é um prazer. É um prazer porque nas leis de Deus, aqui na palavra de Deus, estão contidas as palavras de Deus, estão contidas aquilo que Deus quer para a humanidade. Então não tem o que contestar aqui, né? Não é para discutir, é só para ler e cumprir, né? E então ele declara aqui algo assim bem significativo, que ele fala assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Gente, quem que fala isso, né? Foi-me bom ter passado pela aflição. Você está passando por uma aflição muito grande e pelo visto aqui que ele estava passando, foi terrível para ele, né? Mas ele declara então essa questão, porque a gente vê que há a aflição, ela não é agradável, né? Mas ela foi o que? Pedagógica, ela foi proveitosa. Ele tirou ali uma grande lição. Eu percebo assim que no decorrer da minha trajetória, eu encontro com bastante pessoas, né? Que não são todas, mas muitas pessoas que têm esse pensamento. Olha, Vilma, eu passei por tal situação, mas Deus quis me ensinar tal e tal coisa. Então essa aflição foi para o meu bem. Quantas pessoas, gente, falam isso porque tem maturidade na fé. Existe uma dependência de Deus, saber que Deus não fez isso para castigar, para destruir, mas Deus fez isso por amor. E depois ele conclui afirmando assim: para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então, a pergunta aqui que cabe nesse final desse bloquinho aqui que eu falei para vocês é se realmente nós temos sido assim, se você tem sido assim. Ele diz, o salmista declara que para ele mais valia
a lei que procede da boca de Deus do que milhares de ouro ou prata. Quer dizer, ele está fazendo uma comparação também que a Bíblia, que a lei do Senhor, ela é mais valiosa, ela tem mais riqueza do que um ouro, do que uma prata. Naquele tempo, o ouro e a prata eram valiosíssimos. Então, ele está fazendo essa comparação. O que é mais valioso para você hoje? Então, cabe aí essa pergunta para que a gente possa finalizar, então, esses versículos do Salmo 119.